Olá, pessoal ligado à TV Radiotech, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um programa LPteca. E os convidados de hoje são Arquiles Gomes, do terceiro ano de Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano, e Lilian Silva, que faz o primeiro ano de Informática no Colégio Técnico de Floriano. que começa a competição. E no nosso primeiro bloco faremos 10 perguntas sobre conhecimentos gerais que estão nesses 5 envelopes. E agora os participantes tirarão para o ímpar para ver quem começa a competição. Como o Arquiles ganhou, ele escolhe o envelope onde estão as perguntas dele. Lembrando que só terão 1 minuto para responder as 10 perguntas. Tempo. Quantas vezes a seleção brasileira de futebol masculino foi... Caralho! Tempo. Quantas vezes a seleção brasileira de futebol masculino foi campeão do mundo? 5 vezes. Peraí. Tempo. Quantas vezes a seleção brasileira de futebol masculino foi campeão do mundo? 5 vezes. Certo. Qual o nome da planta que é conhecida por ter um anel, um planeta que é conhecido por ter um anel em volta? Certo. Onde fica Atenas? Certo. Como se transmite a febre amarela? Errado. Qual feriado comemorado no dia 15 de novembro? Certo. Qual é a capital da Espanha? Madrid. Certo. Na cultura brasileira, quem é conhecida como a Rainha do Mar? Passa. Qual a língua falada na Angola? Errado. Qual é a boneca de pano mais famosa do Brasil? Qual o nome do voo que fez o primeiro pouso na Lua? E nós encerramos as nossas 10 perguntas e vamos agora passar para as perguntas da Lívia. Tempo. Qual é o maior oceano do mundo? Errado. De qual país o Havaí faz parte? Estados Unidos. Certo. Em qual país foi lançada a primeira bomba atômica? Qual foi o primeiro filme lançado pela Disney? Certo. Aonde o tênis de mesa foi inventado? Em qual ano foi descoberta a América? Passa. Quem ganhou a Copa do Mundo de 2014? Brasil. Errado. Qual o nome do bloco econômico da América do Sul? Passa. O que significa a sigla IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Certo. Qual é o escritor do livro Dom Casmurro? Álvaro Cardoso. Errado. E acabou as nossas 10 perguntas e com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco e o Arquiles acertou mais perguntas e com isso ele começa a competição com 10 pontos. Vamos agora para o nosso segundo bloco. No segundo bloco, que se chama Bate e Rebate, serão feitas 20 perguntas no total sobre conhecimentos das disciplinas do ensino médio e as perguntas serão feitas de forma alternada entre os participantes. Vamos começar? Não. Quantas são as figuras de linguagem? 6. Certo. Qual a característica da figura de linguagem antítese? Passe. Você sabe a resposta? Não. Qual o nome da ciência que estuda as células? Passe. Você sabe a resposta? Passa. Biologia. Errado. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Qual a fórmula da água? H2O. Certo. Como é composto um soneto? Por 3. Não. Passa. Sabe a resposta? 3 versos. Errado. Qual é o segundo escritor mais citado no inglês? Passa. Sabe a resposta? Shakespeare. Certo. Qual o nome do local onde um corpo de água fluente deságua em outro corpo de água? Ai, passa. Sabe a resposta? Bacia hidrográfica. Errado. Sabe a resposta? Ah, não, pera. Qual o nome do muro que divide a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental? Muro de Berlim. Certo.
Quais as cores primárias? Preto. Não. Errado. Como se chama a bola em espanhol? Não. Passo. Sabe a resposta? Não. Qual organela da célula é responsável pela produção de proteínas? Ribossomos. Certo. Como se chama hoje a palavra hoje em inglês? Não. Sabe a resposta? Todai. Certo. Qual foi o principal aluno de Sócrates? Platão. Certo. Como se chamam os filósofos que vieram antes de Sócrates? Passa. Sabe a resposta? Pré-Socrates. Certo. Qual nome recebe a terceira lei de Newton? Passa. Sabe a resposta? Para cada força existe uma reação. Errado. Como são chamadas as pinturas que os homens da pré-história desenvolviam nas cavernas? Pinturas rupestres. Certo. Quem foi o escritor do livro Os Lusíadas? Camões. Certo. Qual organela é responsável pela respiração celular? Passa. Sabe a resposta? Não. Quais são as estruturas geológicas mais favoráveis à formação de combustíveis fósseis? Passa. Sabe a resposta? Não. Como são chamadas as rochas de origem vulcânica? Magmáticas. Errado. E esse foi o nosso segundo bloco. Lilian acertou 5 perguntas e com isso levou mais 50 pontos. E a Aquiles acertou 4 perguntas e com isso leva 40 pontos. Bom, e no nosso terceiro bloco, faremos perguntas sobre uma personalidade. E enquanto os participantes não responderem, eles vão estar segurando o balão e eles só vão poder passar o balão para a próxima pessoa quando eles derem a resposta exata. E a personalidade de hoje é Caetano Veloso, que é um poeta brasileiro. E vamos começar com a pergunta valendo. Em qual ano ele nasceu? Passa. Em que ano ele foi preso pela ditadura militar? Passa. Com quantos anos ele foi morar com sua família no Rio de Janeiro? Ai, que delícia! Não, quantos anos ele tinha? Ai. 17, Menos. 15, Menos. 14. Passa. Em qual ano ele se apresentou no terceiro Festival de Música Popular Brasileira? Menos. 1960. Mais. 1975. Menos. 1973. Menos. 1972. Menos. 71. Menos. 70. Menos. 69. Menos. 68. Menos. 67. Passa. Em qual ano voltou ao Brasil após seu exílio? 1980, Menos. 79, Menos. 76, Menos. 75, Menos. 74, Menos. 72. Menos. Aham. Valendo. Em qual ano Caetano Veloso formou o grupo Doce Bárbaros? 76, 1976. Passa. Em qual ano lançou o álbum Araçá Azul? 72. Passa. Em qual ano foi lançado o álbum C? 76, Mais. 79, Mais. 1980, Mais. 84, Mais. 86, Mais. 89, Mais. 90, Mais. 94, Mais. 96, Mais. 99, Mais. 2000, Mais. 2004, Mais. 2006, Passa. Quantos filhos ele teve? 3. Passa. Em qual ano lançou o livro Verdade Tropical? 2007, Menos. 2004, Menos. 99, Menos. 96, Menos. Mais. 96, Mais. 97, Passa. Em qual ano foi lançado o seu primeiro disco? Menos. 2009. Menos. 2007. Menos. ainda bem que ele estourou aqui. Meu Deus, achei que esse balão era eterno, certeza. Vamos agora para a nossa terceira e última rodada. Valendo. Em qual ano foi lançado o seu primeiro disco? 2010. Menos. 2005. Menos. 2004. Menos. 2000. Menos. 1970. Não. Mais. 1970. Menos.
65. Mais. 67. Passa. Em qual ano lançou o disco Velo? 1974. Mais. Mais. 1976. Menos. 89. Menos. 85. Menos. 84. Passa. Em qual ano se apresentou no evento Pono 73? 70. 1970. Mais. 1980. Menos. 73. Passa. Em qual ano lançou o compacto do Carnaval de Caetano? 1990. Menos. 86. Menos. 84. Menos. 82. Menos. 81. Menos. 74. Menos. 70. Mais. 72. Menos. 73. Menos. 71. Passa. Em qual ano participou como ator do filme Tabu? Não para, tá certo. Ele não para. Pois é, tá certo. Tá certo. Eu pego bem que não para. É o Michel fazendo a pergunta e falou. Bom, e ao final do nosso terceiro bloco, Aquiles ganhou 100 pontos e a Lília mais 50. E no último bloco temos o desafio dos emojis, onde teremos algumas sequências de emojis e os participantes terão que adivinhar qual livro e o filme que eles indicam. Os emojis eles irão aparecer na tela e aí eu vou pedir para vocês que fiquem com a mão atrás da orelha. Emoji na tela. Atenção. Já. Pode falar. Velozes e Furiosos. Certo. Emoji na tela. Atenção. Já. Pode falar. É a Grande Família? Não. Up Altas Aventuras. Qual? Up Altas Aventuras. Não. É um livro. Não sabem? E esse foi o nosso quarto e último bloco. E com isso... Vou me tacar na parede. E esse foi o nosso quarto e último bloco. Aquiles acertou uma sequência de emojis. E com isso, leva mais 100 pontos. Vamos. E na pontuação geral, Aquiles está com 250 pontos e Lilian com 150 pontos. E com isso, o Aquiles ganhou o nosso programa. Meus parabéns. E agradecemos aos convidados. E é isso, galera. Esse foi mais um LPteca. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento. Me dá o troféu. Obrigado, por favor, você salvar a minha vida.